Queria te convidar a orar novamente. Feche seus olhos. Te convidar a falar novamente com Deus, a pedir a presença dEle, a graça dEle, pedir para que Ele venha de uma maneira especial e única. Venha orar para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, liberdade para falar, para agir. Se você flui nos dons, queria te convidar agora a você orar. Você clamar a presença do Espírito Santo e pedir para Ele continuar tendo liberdade. Porque eu creio, eu tenho certeza que Ele já falou, que Ele já ministrou, que você já foi tocado, alguns já foram curados no momento de ministração. Momento de louvor e adoração, eu creio nisso. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, tem liberdade entre nós, tenha liberdade, flua entre nós. Flua entre nós, Espírito Santo de Deus. Nós queremos sentir a Tua presença, sentir o Teu toque, ouvir a Tua voz. Espírito Santo, tenha liberdade para mover. Nós pedimos, flua. É o Senhor quem separa, envia, comissiona, unge. E essa é uma manhã especial, esse é um dia especial. E nós não conseguiremos caminhar e continuar sem a Tua presença, sem a Tua unção, sem o Teu óleo sobre nós. Então, Espírito Santo de Deus, tem liberdade aqui, flua. E eu quebro todas as barreiras, todos os grilhões. Eu quebro tudo que possa impedir você de receber a palavra do Senhor agora. E não apenas aqui agora, mas em cada celebração nossa. Cada pessoa que entrar aqui no Bela Vista ou em alguma das nossas extensões, nós, em nome e na autoridade de Jesus, repreendemos tudo que possa atrapalhar e pedimos: Espírito Santo, tenha liberdade. Nós declaramos nossas mentes cativas a Cristo e nosso coração aberto para receber o Teu toque da Tua palavra. Então tenha liberdade, Espírito Santo de Deus, é que eu oro, é que eu peço. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Tu és lindo, Senhor, e não há outro como o Senhor. Tu és lindo, Jesus, e não há outro como o Senhor. Eu queria te convidar, se você pode abrir sua boca e começar a declarar palavras de adoração a Jesus, palavras de louvor ao nome dEle. Não sei, mas eu sinto uma atmosfera, um ambiente diferente. Eu queria te convidar a você dizer palavras de adoração a Jesus e palavras de louvor a Ele. Com a sua boca você começar a declarar e entronizar. Ele está sentado no trono de louvores e Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Jesus, nós te adoramos. Jesus, não há outro como o Senhor. Jesus, nós entronizamos o Seu nome. Jesus, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és santo. Jesus, não há nome onde há salvação. Jesus, não há nome maior que o Seu nome. Jesus, não há nome onde há poder, onde há transformação, senão o Seu nome. Jesus, não há outro nome no céu, na terra ou debaixo da terra, apenas o Teu nome. Então, Jesus, nós te entronizamos, nós nos rendemos a Ti. Jesus, tenha liberdade. Jesus, flua entre nós. Jesus, fala. Jesus, toca. Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor se lembrou de nós, o Senhor se lembra de nós. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu sangue vertido. Obrigado pela Tua vitória. Obrigado porque através da Sua vitória nós temos vitória. Obrigado porque
O Senhor morreu a nossa morte para nós vivemos a sua vida e nós temos hoje liberdade através do teu sangue. Nós chamamos Jesus. Nós chamamos Jesus, nós ansiamos aquele momento onde nós estaremos contigo à mesa e poderemos assim, como João, reclinar a cabeça em teus ombros e estar um tempo contigo, presencialmente, face a face. Então, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós ansiamos a tua presença, ansiamos a tua volta, ansiamos o dia onde o Senhor virá como um trovão nas nuvens. Nós somos gratos a ti, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Jesus, Deus. Nós hoje estamos na última mensagem da nossa série de mensagens, Uma Vida com Propósitos. Foram 7 mensagens, hoje é a 8ª mensagem. E foram 7 mensagens que eu estava compartilhando ontem com os pastores, que foram muito mais do que a gente esperava, do que a gente imaginava. A gente já fez essa série aqui várias vezes. Eu acho que pelo menos aí umas 4, 5 vezes a gente já fez essa série. E cada vez que a gente faz é algo diferente, que Deus nos surpreende. E hoje não foi, e dessa vez não foi diferente. Cada mensagem foi muito especial e falou de maneiras diferentes. Você aprendeu nessa série os propósitos, os 5 propósitos. Você aprendeu que nós somos criados para adoração. Que Deus criou eu e você para adoração. E esse é o primeiro propósito. Nós aprendemos que nós somos criados para comunhão, que é para fazer parte da família de Deus. Nós somos criados para ter intimidade, comunhão e caminharmos juntos, andarmos juntos. Aprendemos que nós somos criados para o discipulado, que é para o crescimento, que Deus nos criou, para que nós fôssemos iguais a Jesus, a estatura do varão perfeito, como fala lá em Efésios. Então Deus nos criou para crescer. Você não foi criado para ficar para sempre uma criança, para sempre um bebê espiritual que se alimenta de leite, mas como fala em Pedro, você precisa crescer para se alimentar de comida sólida. Você precisa crescer espiritualmente. Nós vimos que o nosso 4º propósito é o serviço. Deus te criou e te deu dons e talentos para você exercer esses dons e talentos aqui na casa de Deus, aqui na igreja. Ele te criou com algo específico, especial, que só você tem. Serviço. Fomos criados para trabalhar e servir. Um crente que não serve, não serve. Uma frase que eu já ouvi muito. E se nós não servimos para servir, então nós não servimos para quase nada. E o último propósito da semana passada, que nós somos criados para missões, para pregar o evangelho, para expandir o reino. Nós vimos que aqui dentro da igreja nós somos ministros e lá fora somos missionários. E aonde eu piso, onde eu estou, eu sou o embaixador, eu sou aquele que continua a obra de Deus. E eu sou as mãos e os pés do Senhor, onde eu estou. Então nós vimos que adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões são 5 propósitos que nós precisamos e temos que viver. Nós lemos 2 versículos, eu queria ler com você hoje de novo, mas queria que você lesse bem forte comigo, que nortearam nossa série, que está lá em Colossenses 1,16. Pode ler comigo, Colossenses 1,16, fala assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Agora Salmo 33, versículo 11, vamos lá. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Todo mundo tem 3 perguntas. Quem eu sou? Que fala sobre identidade. Tem algum valor? Que fala sobre a importância. E qual o meu lugar na vida? Que fala sobre impacto. Quem eu sou?
tenho algum valor? E qual que é o meu lugar? Qual que é a minha função? Essas 3 perguntas são respondidas quando eu olho os 5 propósitos de Deus. Quando eu olho o que Deus nos criou para fazer. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Viver com propósitos é a única maneira de viver de verdade. Fora isso, é existir, é sobreviver. Se você não vive os propósitos, você vive sem propósitos, você apenas existe, apenas sobrevive. Mas, algo importante, Jesus ele chega para os discípulos, após ele dar as instruções, após ele falar, ele pregar ali bastante princípios, ele fala em João 13:17, também fala lá em Mateus, quando ele termina o Sermão do Monte, mas ele fala aqui em João: agora que vocês já sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Agora que vocês já sabem, serão felizes se as praticarem. Lá em Mateus ele conta a história daqueles 2 homens que construíram a sua casa na rocha e na areia. E veio a chuva, veio o vendaval, veio o temporal, e uma caiu, outra não. A questão não é o que eu sei, mas o que eu faço com o que eu sei. Muita gente sabe muita coisa, mas faz nada. Tem gente que sabe pouca coisa e faz tudo, e rompe. Então a questão não é o que eu sei, mas o que eu faço com o que eu sei. Então não é se eu sei os propósitos, mas eu os vivo. Eu vivo adoração, vivo comunhão, vivo discipulado, vivo missões, vivo serviço. A questão não é se eu sei bonitinho porque eu estudei para dar a lição de cela, mas eu vivo isso. A minha vida tem refletido isso. Sabe, talvez para você viver os propósitos de Deus, você vai ter que abrir mão de alguma coisa que você gosta e faz. Coisas boas. Eu gosto do texto de Hebreus, quando o autor aos Hebreus ele fala sobre os heróis da fé, e ele começa no capítulo 12 e ele fala assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aqui ele fala sobre uma corrida e o que nos impede de correr. Ele fala assim, livrem-se do que atrapalha e do pecado. Tem coisa que atrapalha e não é pecado, mas atrapalha. Tem coisa que atrapalha e é pecado, isso você precisa se livrar. Mas tem coisas que você faz, que você gosta, tem coisa que até cabe na sua agenda, mas atrapalha. Essas coisas, ele fala assim, se livra. Essas coisas ele fala assim, põe para fora. Ele fala assim, isso não condiz. Para você correr melhor, você precisa então se livrar disso. Propósito é a mesma coisa. Tem coisa que eu vou ter que abrir mão para poder viver o que Deus quer que eu viva. E às vezes não é gostoso no começo. Às vezes não é fácil no começo. Mas depois que eu vivo com plenitude os propósitos de Deus, eu descubro que isso que é viver de verdade. Sabe, e você foi escolhido por Deus, chamado por Deus, separado por Deus, para você viver esse tempo, essa geração. O que nós fomos chamados para fazer, outra geração não fará por nós. Você foi chamado por Deus para viver os propósitos nesta geração. Assim como Esther, que quando Mardoqueu chega para ela, fala assim, talvez por uma época como essa, Deus te colocou aí. Por um tempo como esse, Deus me colocou e te colocou aqui. O que você pode fazer, ninguém fará por você. Porque você foi chamado para essa geração, para esse momento, para agora. Então quando eu exerço o propósito de Deus na minha geração, eu abençoo a minha geração, eu cumpro o que Deus me chamou para fazer aqui. Os mortos não conseguem mais fazer. E quando você morrer, vai ser tarde demais.
Então a sua época é agora, a sua hora é agora. E cada dia que eu vivo, que eu existo sem os propósitos, é um dia que eu perco de fazer algo relevante. Porque fazer os propósitos de Deus é fazer algo eterno e atemporal, de maneira contemporânea e atual. É fazer algo eterno e atemporal, porque o que dura para sempre é isso. A gente falou semana passada que quando nós chegarmos nos céus, quem vai estar lá? Porque você cumpriu os propósitos de Deus. Quando eu chegar no céu, quem vai estar lá? Porque você foi fiel ao Senhor. Meu sonho é ter uma lápide igual a do rei Davi, que Pedro fala em Atos 2, ele fala assim: tendo, pois, Davi servido aos propósitos de Deus na sua geração, adormeceu. Algumas versões falam: tendo, pois, Davi cumprido o plano de Deus, ou o plano que Deus tinha para ele, morreu. Davi, ele cumpriu tudo o que Deus pediu para ele cumprir. Quando eu olho para Josué, eu vejo Deus olhando para Josué e falando: Josué, você é velho e tem muita terra para conquistar. Você não cumpriu o que você precisava ter cumprido. Quando eu olho para Davi, eu falo assim: eu quero terminar a vida como Davi. Porque o que mais vale não é como você começa, é como você termina. Por isso, de maneira bem rápida, hoje eu queria passar por 2 homens da Bíblia e tentar fazer uma comparação com eles, de trazer para você 3 chaves, para você viver uma vida com propósitos, para você viver com propósito, você deixar de existir às vezes. Fala: Diego, mas eu já vivo, Diego, eu já passei por isso e eu vou chegar até você também. Que você que já vive isso, mas às vezes você ainda não se despertou. Essa mensagem é para te despertar. E ao final do culto a gente vai fazer um ato muito simples, mas eu creio que muito profundo e muito poderoso. Nossa equipe de intercessão vai estar nas portas. E você, ao sair, se você quiser, nós vamos ungir as tuas mãos, te abençoar, para você sair daqui empoderado, sair daqui ungido, e sair daqui abençoado, para viver com plenitude o seu propósito, para viver com plenitude, porque como João 10:10 fala que Jesus veio para que a gente tenha vida, e vida em abundância, e vida plena. Então, uma vida comum não é suficiente. Nós somos chamados para ter vida plena, vida em abundância. Então nós vamos, se você quiser, quando você sair, nós vamos te ungir para você viver essa vida plenamente. E para viver isso fazer os propósitos de Deus para a sua geração. Então quando eu olho para a Bíblia, eu vejo 2 personagens, eu vejo 2 homens, eu vejo Jonas, que falar um pouquinho sobre ele hoje, lá em Jonas capítulo 1, versículo 1, a Bíblia fala assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas 1:1. A primeira coisa que eu entendo e que você precisa entender essa manhã é que Deus tem um chamado específico para a sua vida. Diego, mas os propósitos? Sim, nós temos 5 propósitos, mas cada um tem uma maneira específica de expressar esse propósito. E Deus tem uma para você. E a sua maneira é diferente da minha maneira, que é diferente da maneira do Giovanni, que é do Fausto, do Bispo. Cada um tem um jeito. A maneira que você foi chamado e comissionado por Deus para cumprir o propósito é sua. E Deus, ele chamou Jonas, e Jonas, ele já era profeta. Nós vemos lá em 2 Reis que Jonas já profetizava. Então, aqui não foi o chamado, mas foi chamado para algo específico. Fala: Jonas, agora eu vou te comissionar para algo diferente, para algo novo, para algo que eu tenho para você. Jonas, ele era filho de Amitai, morava numa pequena aldeia entre Zebulon e Galileia ali.
ele já exercia o ministério profético. Jonas, ele já era profeta do Senhor, ungido para isso, mas ele é chamado. Eu poderia falar sobre Jeremias, que foi chamado no ventre da mãe. Poderia falar sobre tantos outros, sobre Moisés, que foi chamado, sobre Davi, que foi ungido. Mas a história de Jonas, ela nos chama a atenção. Jonas foi chamado para pregar numa cidade. E aqui a ordem de Deus foi: vai para Nínive e prega. Nínive era a capital da Síria. A Síria era, na época, o pior e mais cruel reinado que existia. A Síria era cruel nos seus atos, cruel no que fazia, e a Síria tinha conquistado e destruído Israel, o reino do norte. Sim, pouco tempo depois, Israel é totalmente devastada pela Síria. E a Síria, então, ela domina, ela subjuga e ela mata com crueldade os parentes, os pais, a família, os amigos de Jonas. Ele viu, presenciou vários ataques da Síria à sua nação. Então Jonas tinha uma certa raiva, um certo rancor, um certo, vamos dizer, ódio pela Síria. Muitas vezes o seu chamado não é aquilo que você gostaria de fazer, mas é aquilo que Deus tem para você. Eu vou chegar lá, mas às vezes o chamado não é o que você... Jonas não gostaria de ir para Nínive. Não gostaria. Mas Deus o chamou para aquele lugar. Paralelamente, eu vejo outro homem na Bíblia, e eu quero caminhar nessas duas histórias hoje, que é Pedro. O apóstolo Pedro. Pedro, aquele que foi o líder dos apóstolos, aquele que foi um dos principais. A Bíblia fala que Jesus, ele andando na praia, lá em Mateus capítulo 4, ele vê dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Nesse mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Veja que outro chamado. Deus olha, Jesus, ele olha para Pedro e para seu irmão, e fala assim: vem comigo, que vocês vão virar pescadores de gente, pescadores de homens, pescadores de pessoas. Vem comigo, porque eu vou fazer de vocês grandes. Se a gente pegar o texto de Lucas, nós vemos Pedro pescando aquela noite, Jesus aparecendo, fazendo um milagre. Pedro se prostra, fala: Senhor, eu não sou digno de estar com você. Pedro, cola comigo, vem comigo. E Pedro, ele abandona tudo. Ele larga ali as redes, larga os barcos. Pedro era empresário. Pedro não era qualquer pessoa. Pedro não era qualquer um. Pedro tinha barcos. Pedro tinha posses. Tá bom, ele talvez não era um super rico, milionário, mas ele não era qualquer um. Ele tinha. Ele não precisava. Aquela pesca que ele fez, quando foi chamado por Jesus, conta-se que o valor estimado daquela pesca, ele viveria anos, só com o valor, e ele deixou todos os peixes na praia, e foi embora. Da mesma forma, Jonas também não era qualquer um. Jonas tinha dinheiro, tinha posses. Nós vemos que Jonas, ele compra passagem, então não era barato na época viajar de barco. Então, dois homens que tinham condições, mas foram chamados pelo Senhor para algo específico e algo único. E a primeira coisa que eu queria falar essa manhã é que a sua função, o seu propósito é único. E você não vai realizar ele se você ficar olhando para outra pessoa. Você não vai fazer o que Deus te chamou para fazer se você ficar vendo outra pessoa. Sabe, eu por muito tempo ficava olhando as pessoas à minha volta. Eu me alegrava com elas, mas eu ficava: Senhor, quando que vai acontecer? Senhor, quando que vai chegar? Senhor, quando que vai? Quando? E às vezes a gente gosta de comparar, fala assim: nossa, a célula dele já multiplicou 3 vezes e a minha nenhuma. Nossa, ele já pregou no face a face, eu estou aqui há tanto tempo e não preguei. Nossa, mas ele nunca foi chamado para isso.
Nunca tive uma oportunidade de cantar uma musiquinha lá. Nunca tive uma oportunidade. A gente gosta de comparar, de olhar o chamado. A grama do vizinho sempre vai parecer mais bonita. Mas às vezes é sintética, tá? Às vezes ela não é de verdade. Mas ela é sempre. Então o chamado do outro é sempre mais bonito. A gente vê só os frutos, né? A gente não vê muitas vezes o quanto teve que cavar para plantar a semente e quanto demorou para a raiz chegar tão fundo para depois dar os frutos. É fácil a gente olhar, por exemplo, para a vida do bispo hoje e falar assim: nossa, mas ele hoje, para que isso? Para que aquilo? Ah, mas também deve ser fácil. Você já ouviu a história? Se você sentar com qualquer um de nós aqui, você vai ouvir umas histórias e você fala assim: rapaz, não imaginava. O Fausto conta uma história que toda vez que ele faz dízimo, prega, não faz, conta a mesma história. Vai pregar, não faz rapaz, vai ser a mesma história de sempre. Mas você ouve a história e fala assim: como é que você foi parar aqui, rapaz? Mas cada um tem um chamado, uma função. O meu chamado não é o seu não é o meu. Cara, eu olho para a vida, por exemplo, do André. Mano, a graça que ele tem para compartilhar com pessoas, para cuidar de pessoas, para trazer pessoas, eu falo assim: rapaz, eu não tenho paciência para isso não. Mas o chamado dele é ser empresário. E na empresa dele ele faz isso. Inclusive eu estou devendo para tipo um atendimento, né? Vou lá essa semana. Mas assim, eu vejo essa graça e eu falo: Senhor, eu queria tanto ter isso, mas é o chamado dele. Deus tem um chamado para você, e se você ficar olhando para o chamado do outro e ficar pensando: eu queria ter, você nunca vai cumprir, viver o que você faz. Se você estiver preocupado em observar o que os outros estão fazendo, ou desejar ter o que eles possuem, deixará de ver o que Deus está fazendo através da sua própria vida. Você ficar olhando o que os outros estão fazendo, você vai perder o que Deus tem feito em você e através de você. Mas o que isso tem a ver com Pedro e com Jonas? Eles foram chamados para algo específico. Eu poderia ver diversas vezes Pedro titubeando, Pedro, Jesus, e João, e fulano. Não, mas é específico, é seu. Mas digamos que você foi chamado por Deus, que você foi chamado para essa função específica, e você até reconhece isso. A segunda chave que eu queria compartilhar com você hoje, olhando para a vida desses dois homens, é uma dura, não é verdade? Ou uma acusação profética. Pare de fugir do chamado de Deus para a sua vida. Pare de fugir do seu propósito. Eu li agora há pouco que se a gente fizer o que a gente sabe, nós seremos abençoados. Então, para de fugir, de inventar desculpa para não cumprir o que Deus te chamou para cumprir. Diego, como assim? Jonas, vamos lá, a história de Jonas. Versículo 1 e 2 ali agora, que ele foi chamado por Deus para pregar. Olha o versículo 3, o capítulo 1 de Jonas. Fala assim: Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Versículo 1 fala que ele foi chamado. O 2 para uma função específica. O 3, Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Foi para Tarsis, desceu para Jope, onde encontrou um navio, pagou a passagem, embarcou para fugir. Tarsis era o fim do mundo. Tarsis era longe para Dedéu. Ele levaria talvez ali 1 ano ou até mais para chegar em Tarsis de barco. E ele vai lá e compra uma passagem, ele viaja, vai até o porto, paga para fugir de Deus. Algumas versões antigas falam assim que Jonas se apressou para fugir de Deus, fugir da presença do Senhor, fugir do chamado que Deus tinha para ele. Jonas tinha motivos? Talvez tivesse, porque o povo de Nínive era perigoso, o povo de Nínive era cruel. Mas Jonas, como profeta de Deus, ele tinha feito uma promessa para o Senhor.
A promessa é: eu vou onde o Senhor quiser, falar o que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser. Quando ele foi ungido profeta, ele fez um voto com o Senhor, uma promessa, que ele teria que ser fiel até o fim da vida. E quando o chamado vai contra o que ele pensa, ele foge. Mas e Pedro? A gente acabou de ler que Pedro deixou as redes e seguiu Jesus. Isso. Ele chegou à rede, seguiu Jesus e viu milagres, viu maravilhas. Mas Pedro negou Jesus. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E lá em João 21, tem um dos textos que eu acho, ao mesmo tempo, mais triste, mas ao mesmo tempo mais bonitos da Bíblia. João 21 fala, no versículo 1, fala: depois disso, depois da morte, da ressurreição, da aparição de Jesus, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Foram entrar no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Mas o que tem a ver com fugir aí, Diego? Lembra, Pedro era o que antes de ser chamado por Jesus? Pescador. Quando Jesus morre, ele ressuscita. Pedro está tão magoado, tão ferido, tão decepcionado com o seu chamado e com o que está esperando, que ele volta e faz o quê? Pesca. Ele não foi fazer um hobby, ele não foi lá se divertir. Ele falou assim: cansei disso aqui, eu vou fugir do meu chamado, vou voltar, porque quem sabe eu consigo ganhar vida como pescador. A Bíblia fala que Pedro então, ele volta para o mar. E o que eu acho mais forte de Pedro voltando para o mar, para pescar, é que Pedro não volta sozinho. Ele leva pelo menos uns 6 com ele. Quando Pedro desiste do chamado, pelo menos 6 discípulos acompanham ele. Tem noção disso? Você acha que você fugir do seu chamado não vai influenciar ninguém? Você fechar sua célula não vai influenciar ninguém? Que você não viveu o propósito não vai influenciar ninguém? Mas tem pessoas olhando para você, se inspirando em você, e tenho certeza que se você abandonar, pessoas vão abandonar por sua causa. Lembra da semana passada? Há uma responsabilidade sobre mim e sobre você. E Pedro, ele abre mão. Ele volta para pescar. Sabe, a gente foge do chamado de Deus por vários motivos. A gente tem medo. A gente tem medo do que pode acontecer, medo de como pode ser. A gente tem medo de que, e se eu não der conta, e se eu, às vezes, eu não sou bom o suficiente, se eu não souber falar, se eu não souber fazer, e se eu não for bom? Ou se for muito custoso para mim, e o chamado de Deus for muito pesado, e eu não conseguir completar? E se Deus me chamou e for muito difícil? Vou perder tudo que eu tenho? Romanos fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Não há como o chamado dele, ou o propósito que ele tem para você, fugir do bom, do perfeito, do agradável. Muitas vezes não parece bom, não parece perfeito, e nem parece muito agradável, mas é bom, é perfeito e é agradável. Mas eu não sou capaz de fazer isso, Diego. Tudo bem. Moisés não era, Davi não era, Pedro não era, Jonas não era, Paulo não era, ninguém era. Mas Deus, ele não chama os bambambam. Chama também, chama. Mas até os bambambam, até os top da prateleira, tem defeitos, tem falhas,
tem coisas para mudar, e Deus ele utiliza as fraquezas para abençoar. A gente viu faz 2 semanas um serviço que Deus ele usa muitas vezes a nossa fraqueza para abençoar outras pessoas, que a minha dor torna-se meu maior ministério. Então muitas vezes você não se acha capaz, tudo bem, Deus te capacita. Eu não sou bom o suficiente, tudo bem, Deus envia um Arão para caminhar contigo. Deus não erra na escolha. Deus ele escolheu você. Ele sabe os seus defeitos, as suas falhas, as suas dores, as suas ansiedades. Ele sabe tudo que passa e Ele mesmo assim te chamou. Sabe, às vezes nós estamos passando por um tempo muito difícil, uns desertos. E tem deserto que Deus envia para o nosso crescimento, mas tem deserto que nós mesmos que procuramos. Quando nós fugimos da presença e da vontade do Senhor, ou melhor, quando nós tentamos fugir, porque não há como fugir da presença do Senhor, nós só descemos, só afundamos, só vai dar ruim. Falando na gíria do povo aí, só vai dar ruim. Não dá certo. Jonas ele quis fugir para Tarsis, entrou no barco, foi para a parte de baixo do barco. O que aconteceu? Tempestade, foi ali, o barco ele perdeu, ele teve que jogar mercadoria fora do barco, teve que, o pessoal ali passou apuro, então a parte emocional do povo foi abalada, o pessoal duvidou de Deus, e tudo que é físico, emocional, todo tipo de prejuízo, Jonas sofreu e causou ali. E onde ele foi parar? No mar. Ele foi jogado ao mar. Ele estava querendo fugir. Foi acabar no meio de uma tempestade. E Pedro também entrou no navio, entrou no barco. Foi pescar. Pescou a noite inteira. Nada. Pedro não era qualquer pescador. Pedro sabia os lugares, sabia os pontos, sabia as técnicas, sabia os modos, sabia os jeitos. E Pedro conseguiria ter pescado. Mas quando eu fujo da presença de Deus, eu bato a cabeça e não saio do lugar. A sua empresa às vezes está difícil. A sua vida sentimental, a sua família, a sua casa às vezes está difícil. Às vezes está faltando coisa. Às vezes você está fugindo do plano de Deus para você. E volta para a trilha, que as coisas voltam ao lugar. Volta para o propósito, que as coisas se encaixam. Volta para o teu chamado, para a tua função, que as coisas entram no lugar. Às vezes, o que está errado na sua vida não é o diabo, não é deserto, é você tá fugindo da presença de Deus, do propósito de Deus para você. Igual Jonas, igual Pedro. Diego, eu tô assim, mas na verdade faz tempo que eu fugi, eu já me acostumei. Sabia, por muito tempo eu fugia do que Deus tinha para mim, fugia do propósito, fugia do que Ele tinha me chamado para fazer. Eu não tenho tempo hoje de contar cada história de eu tentando fugir, mas Ele me perseguindo e me alcançando e me atraindo para mais perto dEle. Sabe por quê? Aí eu entro na última chave dessa noite, dessa manhã. Eu posso até tentar fugir, eu posso até tentar me esconder, mas Deus sempre nos dá uma oportunidade de mudança. Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Você pode até fugir, ou querer fugir, mas Deus sempre dá uma nova chance de mudança. Sabe, às vezes você veio nessa série de mensagens, você ouviu essas 6 mensagens, você tomou umas decisões, umas resoluções, saiu daqui, foi na sua cela, falando, essa semana vai ser diferente. Mas está igual ainda. Você, não, essa semana eu vou procurar o ministério, eu vou exercer minha função, vai ser diferente.
mas está igual. Às vezes você tomou algumas resoluções, mas não foi capaz de completar. E você está desanimado hoje, por conta disso. Você só veio porque precisava vir na igreja, porque domingo é dia da igreja, né? Então a gente bota uma roupinha diferente, uma roupinha nova, vai para a igreja, vai lá, adora o Senhor, vai, participa, porque é só por costume. Eu só fui porque eu tinha que bater cartão na igreja, porque eu tenho que ir lá. Não, porque hoje é o 5º dia útil, então eu tenho que ir lá devolver o dízimo, eu tenho que pagar o dízimo lá, então eu vou só para ir hoje. Não, você não veio aqui só por isso, você veio aqui atraído pelo Senhor, porque Ele quer te dar uma nova oportunidade, uma outra oportunidade. Sabe, Jonas, ele é jogado no mar. No capítulo 3, o versículo 1 de Jonas, capítulo 3, ele é assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu anuncio a você. Versículo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Jonas teve uma segunda chance, recebeu o mesmo chamado e cumpriu. Aí Pedro, você conhece a história dele? O nome da nossa igreja é por conta desse texto em Lucas e João 21, quando fala que Jesus ele chega na praia e Pedro ele volta, chega na praia com Jesus, eles têm uma conversa, lá no versículo 15 ele fala: depois disso, de comer, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais que estes? Sim, Senhor, sabe que eu te amo. Jesus disse: cuida dos meus cordeiros. Novamente disse: Pedro, tu me amas? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas, disse Jesus. Versículo 17, pela 3ª vez, Pedro negou 3 vezes, e Jesus ele reafirmou 3 vezes. Ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Jesus respondeu: cuida das minhas ovelhas. Pedro foi chamado novamente para pescar, para pastorear, para cuidar de pessoas. Pedro teve uma segunda oportunidade, uma terceira e uma quarta, não sei quanto você precisa, mas Deus sempre te dá uma nova oportunidade. E essa manhã, às vezes, a oportunidade que Deus está te dando para você cumprir o teu chamado. Mesmo Jonas fugindo, Deus o encontra. Mesmo Pedro fugindo, Jesus vai até ele. O mesmo chamado, e mesmo você tentando fugir, Deus vai até você. Jonas ele cumpriu o chamado de Deus. Em Jonas capítulo 3, versículo 13 e 4, fala que Jonas ele foi até Nínive, pregou a mensagem e a cidade inteira se converteu. Uma cidade inteira de mais de 100 mil pessoas se converteu pela mensagem bem mal acabada do profeta que estava fugindo. Mas todos ali se converteram. Pedro, em Atos 2, foi cheio do Espírito. Versículo 14 fala assim: então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão e começou a pregar. Pedro que fujão, Pedro que negava, Pedro que foi pescar, depois de restaurado, depois de cheio, ele se levantou para pregar. E os 2 homens aqui, Jonas e Pedro, eles completaram a missão. Mas tem um fato no meio da história deles que a gente deixou passar de propósito. Eu queria encerrar com esse fato. Tem várias semelhanças entre Pedro e entre Jonas. Eu estava conversando com o Fausto ontem e eu poderia citar umas 6, pelo menos, que eu daria para falar, mas porque Fausto, a gente não tem tempo de falar tudo isso. Então, vamos escolher algumas. Vamos falar sobre algumas. E Pedro e Jonas foram chamados. Pedro e Jonas fugiram. Pedro e Jonas cumpriram o seu chamado. Mas entre a fuga e o chamado, tem algo bem legal.
Para Jonas, Deus preparou um peixe para engoli-lo. Para Pedro, Deus preparou um peixe para que Pedro engolisse. Jonas teve que ser jogado no mar. Um peixe engolir Jonas. Jonas passa 3 dias e recebe 3 noites, para depois voltar ao chamado. Para Pedro, tinha um churrasquinho, tinha uma brasa, tinha uma mesa posta, tinha a presença de Jesus, tinha uma intimidade e tinha uma conversa. Porque Jesus já tinha vencido a morte. Não precisava mais agora passar por um peixe, porque Jesus já esteve lá. Ele mesmo fala que assim como Jonas, eu vou ficar, 3 dias, 3 noites, eu vou voltar. Pedro, ele chega na praia e tem uma brasa, um peixe, uma refeição, um alimento. Sabe, você às vezes está igual Jonas, e você sente que você precisa ser lançado ao mar para voltar a fazer o que você fazia. Mas hoje você não precisa mais ser jogado ao mar. Você precisa se lançar aos braços de Jesus. Porque Ele está na praia, te esperando com peixe, para te restaurar. E para te comissionar e te enviar, ou novamente, ou pela primeira vez. Fala, Diego, mas eu já fugi tanto de Deus. Eu já fugi tanto da presença dEle. Ele vai te perseguir. Salmos 23, versículo 6, fala que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias. Ele vai te perseguir até te alcançar e até te encontrar, porque Ele quer ter um tempo de mesa com você, um tempo de comunhão, onde Ele vai assentar-se contigo, conversar. Qual que é a sua dificuldade? Qual que é aquilo que pega no seu coração? Qual que é o seu... Qual que é para você difícil? Sabe, hoje você não precisa mais pular no mar, ser jogado no mar para ser engolido por um peixe. Você só precisa vir e se lançar aos braços de Jesus, porque Ele quer, Ele pode, Ele vai te restaurar. Fique bem no seu lugar. Quero orar rapidamente por você. Antes nós liberarmos você para você ser ungido nas portas. Então quero orar 2 minutinhos para você, por você. Eu sinto que eu falei com algumas pessoas bem específicas essa manhã. Eu sinto que alguns abandonaram o chamado e você está querendo voltar para o Senhor. Então, como eu não tenho muito tempo, quero te convidar a você vir aqui na frente, rapidamente, para a gente orar para você. Se você, de alguma forma, sabe, precisa refazer esse compromisso com o Senhor, se lançar aos braços dEle e pedir, Senhor, vem comigo, fala comigo, fica comigo. Eu quero te pedir para você vir aqui à frente rapidamente. Eu quero orar para você bem rápido. Se você às vezes nunca tomou essa decisão e você na verdade fala, Diego, eu nunca fugi, porque eu nunca ouvi esse chamado, eu quero me entregar para Jesus, também vem aqui, a gente está aqui pronto para te receber, para estar contigo. Se você durante essa série tomou alguma decisão e você quer reafirmar ela essa manhã, também vem aqui rapidamente. Eu quero orar por você de uma maneira bem rápida, e depois nós vamos liberar para você ser ungido nas portas e ser abençoado e enviado. Eu queria dar a chance para você poder vir aqui e poder expressar de maneira pública o seu novo compromisso com o Senhor, de você cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso, é tremendo.